Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho, estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, prazer e satisfação de poder compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus ao seu coração. Tudo isso daqui, queridos, você que não conhece o canal, é muito simples, apenas um celular, uma mesa e um pão, que a gente compartilha aqui diariamente com um propósito, com o intuito de gerar uma cultura de leitura bíblica na sua vida, na sua casa, porque nós cremos que a palavra de Deus transforma o coração dos homens. Ao final dou mais recados sobre o canal. Se você acha que é relevante, já curte, comenta, manda sua dúvida, segue o canal para não perder mais vídeos que é postado aqui diariamente. E vamos direto ao conteúdo, porque o conteúdo de hoje é muito vasto. Nós estamos aqui muito satisfeitos porque nós estamos encerrando mais um livro, exatamente. A porção de hoje é do livro de Juízes, capítulo 19, 20 e 21, os 3 últimos capítulos desse livro, de muitos altos e baixos, de vitórias e livramentos extraordinários, mas de pecados e imoralidades assim jamais vistos no seio de Israel, e esses 3 últimos capítulos em especial é muito pesado. Vamos começar? Capítulo 19. O capítulo de hoje nos apresenta uma narrativa sombria sobre um levita e a sua concubina. Essa história nos mostra um nível de decadência moral que Israel havia alcançado nesse período aqui do livro de Juízes, vivendo sempre sem direção e afastado dos caminhos de Deus. Vamos entender melhor essa introdução da porção de hoje. A história ela começa com um levita que vai buscar sua concubina na casa do pai dela, porque depois de terem uma desavença, ela acabou voltando para a casa do pai, e o levita vai buscar ali a sua concubina. Depois de alguns dias de hospitalidade, estando ali junto com o pai, então tudo resolvido, problema resolvido, o levita, decide partir ao entardecer com a sua concubina. Durante a viagem, devido à distância, eles precisavam pernoitar e acabam parando numa cidade chamada Gibeá, território pertencente à tribo de Benjamim. Lá, um homem idoso encontra eles no meio da praça e os acolhe em sua casa. Mas o que acontece em seguida realmente é muito trágico. Durante a noite, queridos, homens perversos cercam a casa daquele homem idoso e exigem que o levita seja entregue para eles, para que ele fosse abusado exatamente dessa forma. Isso aqui lembra muito a passagem lá de Ló, que abriga os anjos que estavam também no meio da praça ali de Sodoma, e aqueles homens maus de Sodoma cercam a casa para tentar abusar daqueles homens, anjos, né, que estavam na casa de Ló. Exatamente o mesmo cenário. O dono da casa tenta impedir e, em um ato de desespero, ele oferece a própria filha, que é virgem ainda, e também a concubina do levita. No final, a concubina é entregue e ela é violentada até a morte por aqueles homens. Que coisa terrível! Pela manhã, o levita encontra a sua concubina caída e morta na porta da casa, coloca o seu corpo sobre o seu jumento e volta para sua cidade. Ao chegar em casa, aquele levita, ele toma uma atitude extrema, radical e também muito pesada, querido, porque ele divide o corpo daquela concubina em 12 partes, e cada uma dessas partes é enviada para cada uma das 12 tribos de Israel. Para quê? Para que com aquele símbolo ali, aquele ato chocante gerasse indignação e preparasse o cenário para um grande conflito que a gente já vai ver já mais adiante no próximo capítulo. Ali, o levita está irado, revoltado, enviando a parte dos corpos da sua concubina. Para quê? E enviando o que aconteceu? Enviando mensageiros, né? Um cenário realmente sombrio. O versículo que resume a época desse período de Juízes é repetido novamente em Juízes 19, versículo 1. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Realmente é um cenário muito, muito triste. Esse capítulo, queridos, é um retrato da decadência espiritual de Israel. Sem Deus no centro da vontade do povo, a sociedade mergulhou no caos e na violência. Isso nos faz refletir o que acontece quando nos afastamos dos princípios do Senhor. Pense um pouco sobre isso. Certamente deixamos de lado a verdadeira justiça e caímos na corrupção moral. Acabou o capítulo 19, no capítulo 20. Essa história vai ganhar ainda capítulos ainda mais sombrios. Espera, volto já. E esse capítulo ele começa com a reunião de todo o povo de Israel. Para quê? Para decidir o que eles iam fazer mediante aquele cenário chocante.
Indignados, os israelitas exigem que os homens perversos de Gibeá sejam entregues para que seja feita a justiça. Mas a tribo de Benjamim se recusa a cooperar. Pasme, não quiseram entregar, não quiseram delatar aqueles homens que cometeram tal torpeza, que foi o abuso contra aquela concubina que levou aquela mulher à morte. Levando então, queridos, o desenrolar disso é uma guerra civil entre as tribos. Vamos ver como é que essa história se desenrola. As outras 11 tribos de Israel reúnem um grande exército de cerca de 400 mil homens e exigem que os benjamitas entreguem os homens responsáveis pelo crime. No entanto, ao invés de buscar justiça, eles decidem proteger esses criminosos, como eu disse anteriormente. E eles começam a se preparar para a batalha, sendo que os benjamitas, obviamente, tinham um exército bem menor, de 26 mil homens. Os benjamitas enfrentam seus irmãos israelitas em um conflito muito sangrento. Nos 2 primeiros dias, queridos, tem ali um desenrolar ali meio tenso. Por quê? Porque o exército menor dos benjamitas surpreende e causa grandes estragos, vamos dizer assim, com relação ao exército de Israel, das outras 11 tribos. Mas, no terceiro dia, e as tribos de Israel sempre consultando ao Senhor, vamos avançar, vamos continuar atacando e tal, mas no terceiro dia os israelitas traçam uma estratégia diferente. Eles fingem recuar, como se estivessem perdendo mais uma vez, atraindo os benjamitas para fora da cidade. Então, uma emboscada é armada e a cidade de Gibeá é finalmente destruída. No final, queridos, quase toda a tribo de Benjamim é exterminada, sobrando apenas 600 homens de toda a tribo de Benjamim. E homens que só conseguiram permanecerem vivos porque fugiram para o meio do deserto. Em resumo, essa guerra não foi apenas uma disputa entre tribos, mas sim o resultado da corrupção moral e da falta de liderança espiritual em Israel. A justiça acabou sendo feita, mas a que custo? Uma tribo inteira quase desapareceu. Quando eu digo a justiça acabou sendo feita, é no sentido de que no meio daquelas mortes todas, aqueles homens que abusaram da concubina e mataram aquela mulher, eles foram mortos no meio da batalha. Justiça feita? Feita. Mas olha o tamanho do custo. Qual foi o preço disso? Ok? Então espera só mais um minutinho que a gente vai vir com a última porção de hoje, o capítulo 21. E encaminhando para o final da porção de hoje, nós observamos aqui que após a guerra, como já foi dito, apenas 600 benjamitas permaneceram vivos, porque fugiram para o deserto. E aí o problema? O problema foi que as outras 11 tribos, mediante ali aquele calor, aquela tensão emocional, eles haviam feito um juramento entre si de não dar suas filhas em casamento para nenhum benjamita. Então agora, arrependidos desse juramento, os israelitas buscam uma solução para evitar o quê? A extinção de uma das 12 tribos de Israel. Então agora vamos acompanhar qual foi a solução. Para resolver a crise, os israelitas bolam um plano. Primeiro, eles percebem que uma cidade de Israel, uma das cidades que foram reunidas para fazer o juramento, para entregar o holocausto ao Senhor, não tiveram representantes daquela cidade no meio daquela reunião, daquele ato solene convocado para todo Israel. É da cidade de Jabes de Gileade. Ninguém compareceu ao juramento. Então, vendo isso como uma desonra, Israel, mais uma vez, vai matar irmão contra irmão, se levanta com o exército e destrói, dizima toda aquela cidade, ataca a cidade. Porém, as mulheres virgens, elas são separadas para quê? Para que depois fossem entregues aos benjamitas. Mesmo assim, acabou faltando esposas, porque eles conseguiram separar 400 mulheres virgens, né, de Jabes de Gileade. Mas só que tinham 600 benjamitas. E como ainda não era suficiente, os anciãos de Israel sugerem uma estratégia bem peculiar. Eles instruem os benjamitas a se esconderem, aqueles que ainda não tinham esposa, a se esconderem nos vinhedos, durante uma festa religiosa que aconteceria ali na região de Siloé. E quando essas jovens saíssem para dançar, cada homem teria autorização para tomar uma mulher como esposa. Dessa forma, contornaram o juramento sem quebrá-lo diretamente. E com isso, a tribo de Benjamim consegue se reerguer. Mas o que essa história realmente nos mostra? Um povo sem liderança, tomando decisões impulsivas
e moralmente questionáveis, muito questionáveis. Nós estamos vendo aqui questão de abuso, nós estamos vendo morte, imoralidade, pecado, traição e batalha e guerra entre irmão contra irmão. Quer dizer, dezenas e dezenas de milhares de pessoas acabaram morrendo simplesmente porque uma tribo, a tribo dos benjamitas, não quiseram entregar homens corruptos, homens dolosos dentro do seu arraial. Era só entregar aqueles homens e nada disso teria acontecido. Eles seriam julgados, obviamente mortos, mas ia cessar por ali a abominação no meio de Israel. Olha só o que desenvolveu. O capítulo termina, e o livro, com a frase que resume toda a história aqui de Juízes. Diz assim, Juízes 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E para finalizar esse vídeo, queridos, eu gostaria de compartilhar uma reflexão ao seu coração. A porção de hoje é simplesmente uma sucessão de mais escolhas. Se você for perceber, é exatamente isso. Imoralidade, como eu já disse, abusos, guerras, destruição, tudo um encadeamento movido pelo seguinte pensamento. Preste atenção, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Ou seja, pela falta de homens e mulheres cheios da presença de Deus, Israel ficou o quê? Órfão. Órfão de um modelo, órfão de uma referência. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, bem mais adiante, ele vai convidar os seus discípulos a fazer o seguinte: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que Paulo está falando ali? Ele está apontando para a referência. Olha, tem um modelo eterno, perfeito, celestial, a qual eu imito. E se eu estou imitando ele, se vocês olharem para mim e imitarem também, vocês têm um modelo, uma referência, para que vocês não fiquem perdidos, para que vocês não entrem nesse lugar caído, escuro, imoral. Portanto, queridos, o conselho hoje é: tire os olhos do caos, da injustiça e do pecado e mire seus olhos em Jesus como referência. E também busque caminhar lado a lado de irmãos mais maduros na fé, para que eles te ajudem a não entrar numa espiral destrutiva assim como foi Israel. Precisamos de modelos, precisamos de referência. Reconheça uma referência, um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, e ande lado a lado com essa pessoa para que você possa ser direcionado a entrar num caminho de maturidade e evitar esse caminho destrutivo que Israel mergulhou. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Tenho certeza que sim. Se você veio até o final porque você gostou, então, por favor, curte, comenta, manda aí sua pergunta, segue esse canal para você não perder nenhum conteúdo, ok? Então, agora eu estou me despedindo, quero deixar para vocês a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer que, em nome de Jesus, amanhã teremos muito mais. Shalom!